dia, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de matemática. Valores aproximados. Romualdo e Letícia estão brincando de stop, um jogo em que o vencedor é aquele que consegue preencher mais palavras com a letra sorteada de acordo com as categorias pré-definidas, como nome próprio, cor, objeto, fruta e entre outros. A regra é simples. O primeiro jogador que preencher todas as categorias diz stop. Então, todos os jogadores devem parar de escrever. Por categoria, cada participante diz a palavra que escreveu e, assim, são registrados os pontos. Cada palavra correta vale 10 pontos e cada palavra repetida, isto é, a mesma palavra escrita por dois ou mais jogadores, vale somente 5 pontos. As categorias não preenchidas valem 0 ponto. A primeira partida teve 4 rodadas. Observe no quadro a seguir as pontuações de cada um. Na primeira rodada, na segunda, na terceira e na quarta rodada, de Romualdo e Letícia. Romualdo e Letícia querem saber quem ganhou o jogo sem necessariamente saber qual foi a pontuação exata de cada jogador. Por isso, o Romualdo, ele fez um cálculo mental, adicionando valores aproximados. Ele aproximou todos os números para as centenas exatas mais próximas, pensando assim: 190 está mais próximo de 200 do que de 100. Observe as outras aproximações para as centenas exatas mais próximas que Romualdo fez. Então, vamos pensar. 190 está mais perto de 100 ou de 200? De 200. Lembrando que ele arredondou para as centenas exatas mais próximas. 220 está mais perto de 200 ou de 300? Está mais perto de 200. 110 está mais próximo de 100 ou de 200? Está mais próximo de 100. E 280 está mais próximo de 200 ou de 300? Então, os pontos de 190 passou a ser 200, 220, 200, 110, 100, 280, 300. Ele, lembrando, ele arredondou para centenas exatas mais próximas. Assim, Romualdo adicionou esses valores e obteve um valor total aproximado para a sua pontuação. 200 mais 200 mais 100 mais 300, ele ficou então com 800 pontos. Em seguida, o Romualdo fez a aproximação dos pontos de Letícia, também para a centena mais próxima. Observe, 150 ficou 100, 80, 100, 250, 300 e 120, 100. Se passou de 5, eu sempre aproximo para a frente. Se está abaixo de 5, eu aproximo sempre para o número anterior, tá? Então, 80 está mais próximo de 100, tá? Novamente, Romualdo adicionou os valores aproximados e obteve um valor aproximado para a pontuação de Letícia. 100 mais 100 mais 300 e mais 100 totaliza 600 pontos. Portanto, podemos concluir que quem venceu a partida foi Romualdo. Observe que, no caso do número 150, aqui da tabela,
ele pode ser aproximado para 100 ou para 200, pois tem a mesma distância de ambos. O mesmo acontece com o número 250. Ele pode ser arredondado para 200 ou para 300. Como há dois casos assim na pontuação de Letícia, Romualdo optou por arredondar 150 para um número menor e arredondar 250 para um número maior. Então, 150 ele arredondou para um número menor e 250 ele arredondou para um número maior. Observe que o resultado da adição 150 mais 250 é o mesmo da adição com os valores arredondados, 100 mais 300. Então, nós temos uma adição original e uma adição com valores arredondados. Quando houver apenas um número desse tipo para ser arredondado, você poderá optar por arredondar para um número maior ou para um número menor, como preferir. Então, se você tem 250, você pode arredondar para 300 ou para 200. Isso nós estamos falando da centena mais próxima. Agora, utilize uma calculadora para descobrir exatamente quantos pontos Romualdo e Letícia marcaram e confira se Romualdo realmente venceu e registre a sua conclusão. Então, vocês vão somar os pontos lá dessa tabela, tá? Da página 131. E verificar se realmente o Romualdo venceu o jogo. A matemática no dia a dia. Raquel e Lorena estão brincando de mercadinho. Assinale as seguintes situações. Assinale não, desculpa, quarto ano. Analise as seguintes situações. Situação A: Raquel é a compradora e Lorena a vendedora. Raquel e Lorena. Veja no quadro os produtos que Raquel comprou: legumes, frutas e produtos de higiene. Calcule mentalmente o valor da compra de Raquel e registre a seguir. Mentalmente. Raquel pagou a compra com uma cédula de R$ 100. Quanto Lorena precisa dar de troco? Leia como Raquel e Lorena resolveram essa situação. Para saber o valor da minha compra, preciso fazer a adição 25 mais 30 mais 35 igual a 90. Então, a minha compra custou R$ 90. Olha o que a Lorena diz. Raquel, se você pagou a sua compra com R$ 100 e o total foi de R$ 90, eu preciso fazer a subtração. 100 menos 90 igual 10. Então, eu preciso te dar R$ 10 de troco. Lorena precisa dar R$ 10 de troco para Raquel. Situação B. Lorena é a compradora e Raquel vendedora. Veja no quadro os produtos que Lorena comprou: legumes, frutas e produtos de higiene. Só que agora está pedindo para calcular o valor aproximado da compra de Lorena. Então vamos. 22 está próximo de 30 ou de 20? Está mais próximo de 20. 38 está mais próximo de 40.
40. E 51 está mais próximo de 50. Se nesse caso, por exemplo, fosse 34, estaria mais próximo de 30. Por quê? Porque aí no caso tinha passado o número 5. Quando passa de 5, eu sempre aproximo para frente. Então, 22 está mais próximo de 20, 38 está mais próximo de 40 e 51, valor aproximado, é 50. Então, vocês irão calcular o valor aproximado da compra de Lorena. Lorena pagou a compra com uma nota de R$ 100 e outra de 50. Quantos reais Raquel precisa dar de troco aproximadamente? No exercício 22, aproxime os números para as dezenas mais próximas e encontre uma estimativa para a adição. Então, aqui nós vamos aproximar, né, as dezenas mais próximas. 58 está mais próximo para 60. 92 está mais próximo para 90, totalizando 150. Se nesse caso fosse 54, abaixo de 5, a minha dezena mais próxima seria 50. Como minha unidade passou de 5, eu sempre vou jogar para a frente. O caso acontece na questão B, por exemplo, 61 está mais próximo de 60 e 79 está mais próximo de 80. Então, vocês irão resolver essa atividade 22 e a atividade 23. Só que na 23 está pedindo para aproximar os números para as centenas mais próximas. 105 está mais próximo de 100 e 290 está mais próximo de 300. 100 mais 300 igual 400. No B, 114 está, a centena mais próxima é 100 e 203, a centena mais próxima é 200. E como tarefa de casa, vocês irão fazer a página 137, mãos à obra. Leia as situações problema a seguir e depois ligue cada uma à resposta correspondente. Então, vocês irão ler as situações problema e ligar.